Bom, dignos jornalistas, eu gostaria de, antes de responder, apelar-vos a não perderem o foco na declaração. A declaração é extremamente importante, mas entendemos que devíamos, de facto, aceitar as perguntas e fazer aqui algum diálogo, já que existem, de facto, estas necessidades de algum esclarecimento. Vou começar por ordem, a que nos foi colocada relativamente à questão da fraude. Dizer que nós tivemos eleições em 2008, em 2012, em 2017 e vamos ter eleições em 2022. É absolutamente normal que os angolanos entendam e entenderam antes de abordar este período que iríamos ter eleições num clima de absoluta democracia, absoluta transparência, absoluta garantia, porque quanto mais vezes realizamos os atos, aprendemos com os erros e melhoramos as abordagens. É exatamente isto que está a acontecer em Angola, não é? Todos, infelizmente, estão com a percepção de que, no mínimo, estas eleições estão a fazer o mesmo, para pior, percurso das anteriores, no que diz respeito às garantias da abordagem democrática, de transparência rigorosa e, infelizmente, os lares dos angolanos olham para esta realidade com muita apreensão. Entendo a pergunta do senhor jornalista como uma expressão desta constatação. Nós seguimos, e estou a responder à questão da fraude, nomeações recentes de figuras ligadas às Forças Armadas angolanas, tradicionalmente chamadas a trabalhar no processo eleitoral, à margem da CNE e daquilo que a lei confere, e desta vez estamos a assistir à mesma coisa. As nomeações presidenciais e a chamada das mesmas figuras para voltarem a interferir no processo. Ora, estas são questões de domínio público. A nós compete-nos garantir que aquilo que tivemos de acumulação de experiências não se repita. E esta é a nossa completa convicção. Nós estamos a preparar-nos e, apesar da revisão da lei feita recentemente e da retirada de aspectos democráticos da mesma, ela ainda continuar a conter referentes que nos permitem o controle do voto e da segurança do voto. E a nós compete-nos uma organização mais perfeita possível e trazermos connosco, com os partidos, com os atores políticos, as comunidades, no sentido do controle do voto. E é neste âmbito que, com alguma satisfação, nós vemos um processo de maturação, de maturidade dos angolanos em geral. Não só no seu nível de esclarecimento, do seu nível de alguma preparação, de pré-aviso e de estarem determinados a não permitir um novo processo de fraude em Angola. E, naturalmente, que eu vou ficar por aqui. Outros aspectos não são comuns nós partilharmos no âmbito da organização para o impedimento da fraude. Mas vemos também uma juventude que está exigente, que acha que este é o seu tempo, e ainda bem, e que não está disposta a ver, mais uma vez, retardadas as suas ansiedades de estabilidade, de realização pessoal e de dignidade. É também uma garantia. Então eu fico aqui com o apelo exatamente de todos os cidadãos, no sentido de esclarecerem-se sobre as realidades, sobre as leis, sobre o sentido de participação, sobre o aperto do controle de segurança do voto e fazermos destas eleições efetivamente um ambiente de festa. E quanto a nós, a oportunidade de Angola finalmente materializar a democracia com a alternância e com estabilidade. Então,
meus digníssimos, vou para a segunda pergunta. Não foi colocada pela Lusa. Sobre o acórdão que circulou, e eu chamo a atenção que, como habitualmente, estes documentos saem aos fins de semana. Sexta-feira à noite, sábado. E, mais uma vez, quem, viciado nos procedimentos, voltou a repetir a mesma prática. Este documento foi colocado cá fora, para nós nenhuma surpresa. Nós já o conhecíamos há um bom tempo. Ele vinha anunciado, inclusive, com datas de saída. Ele vinha publicitado pelos seus atores, que fizeram muitas festas em círculos de influência próprias. E, portanto, nenhuma novidade. A minha observação é que isto só expôs a instituição, porque ele veio com o timbre do Tribunal Constitucional. Não há quem acredite que ele não foi produzido lá dentro, com interferências de fora. E, portanto, o ato de se ter feito esta publicação à margem daquilo que é o procedimento formal de um tribunal com tamanha responsabilidade, lamentamos nós, veio infelizmente expor sobremaneira as instituições de Angola, em toda a sua dimensão. Expôs internamente e expôs internacionalmente. Desmentido, peripécias publicadas que infelizmente acabam por vir confirmadas, suspensas pessoas, readmitidas pessoas suspensas, tudo isto envolve-se num ciclo de perda de credibilidade das instituições. Penso que mais não devo comentar sobre esta questão. A anotação dos congressos, e nomeadamente do Congresso da UNITA, é algo esperado há muito por todos os membros da UNITA que legitimamente e democraticamente participaram no processo da eleição e de participação do seu Congresso, da eleição do presidente do partido e da realização do seu Congresso. Um Congresso que respeitou em absoluto as leis, que se desenvolveu em ambiente absolutamente democrático, que teve a sociedade civil transversal a observá-lo, e eu vou repetir, teve a sociedade civil transversal a observar, nomeadamente o Sindicato de Jornalistas. E, naturalmente, que quando se retarda a regularização dos atos que têm prazo, inclusive, e quando se ultrapassam estes prazos ao nível de instituições com responsabilidade extrema, estas instituições saem expostas. E quando se acumula um conjunto de partidos não regularizados, limitados no seu funcionamento por retardamento institucional, é o país que sai a perder. São as instituições do país que saem a perder. A anotação dos congressos, não apenas da UNITA, dos outros também, seguramente serviram de algum alívio a todos os angolanos, eu dizia a todos os lares, a todos os angolanos, e não só, que olham com muita preocupação para a instabilidade gerada por estes atrasos. Porque, de facto, a consequência destes procedimentos é a geração de instabilidade política. Instabilidade política difícil de aceitar num ambiente de abordagem eleitoral, há poucos meses de eleições, de uma incerteza atirada para toda a sociedade, onde quem de direito, naturalmente, não estaria, e não estava, e não está a cumprir com aquilo que os angolanos estavam à espera. E quando o soberano se coloca distante do intérprete do poder, qualquer coisa vai mal. E o soberano manifestou o seu posicionamento. O soberano, o povo, manifestou o seu desagrado, absolutamente, por este tipo de procedimentos. Portanto, é bom que tenha sido anotado. A questão do Conselho da República, mais uma vez, é um direito constitucional que estava retardado e que não precisava de estar associado à anotação dos congressos. Nós vimos que o decreto surgiu no mesmo dia da anotação. A intenção é dizer que está ligado um ao outro facto. E eu quero dizer aqui que um e outro facto não têm nada a ver uma coisa com a outra. Tanto é assim que do congresso anterior, a posse foi anterior
à anotação de Congresso. É só um exemplo que aqui deixo. Então, estávamos a quê? Estávamos a pôr em causa a Constituição da República. Aquele é um direito do presidente eleito democraticamente. E quando as instituições retardam efetivamente o respeito à Constituição, mais uma vez, são as instituições que saem mal. É o país que sai mal. Não somos nós. Exclusivos, aliás, saímos todos nós mal, mas a responsabilidade está claramente direcionada. Nós pedimos audiência ao Sr. Presidente da República no ano passado, como todos sabem, tornamos público. Este ano há um pedido comum da Frente Patriótica Unida que consta desta declaração. No início do mês de março, fizemos uma carta ao Sr. Presidente da República a solicitar uma audiência e estamos a aguardar que ela se possa realizar. Bom, sobre a fraude já falamos. Sobre uma hipotética frente que possa surgir, fazemos apenas votos que tudo se faça dentro da lei e, portanto, não nos deve preocupar substantivamente. Devemos fazer o nosso trabalho. E se aproveito esta intervenção, aproveito não só para agradecer a presença de todos os que aqui vieram, dos senhores jornalistas, mas muito em particular, duas circunstâncias. A presença de todos aqueles que têm manifestado apoio, entusiasmo à Frente Patriótica Unida, de que o sábado passado foi uma clara expressão em Viana, mas também aqueles que desde ontem não param de manifestar a sua satisfação por uma indicação de normalização institucional que eu espero que as instituições continuem por esse caminho. Muito obrigado. Eu gostava de